uma boa tarde, né? Vou fazer esse vídeo aqui, esse vai ser o último de hoje, né? Vou fazer esse vídeo. Vou soltar uma parábola de Cristo, né? E vou pro livro de Cantares. E também eu vou tentar soltar um sonho nesse vídeo, o último sonho, né? O último sonho não, né? Os sonhos que eu tive foi... Eu não me lembro qual foi o dia, né? O que ficou mais gravado foi o sonho que eu tive no dia 31... Foi no dia 31 de agosto desse ano. Ficou gravado na minha mente. Assim, né? A data, né? A data. Dos outros eu não me lembro a data, não. Sei que foi acontecendo, e eu soltando. Pronto. Ó. Antes eu tava fazendo a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Mas hoje eu não vou fazer, não. Eu nem terminei, porque o vídeo, a parábola é grande e a memória do telefone é curtinha. Aí não deu pra colocar, né? Mas vou fazer o quê? De outro. Bora lá? Vou fazer do Bom Pastor. É muito maravilhoso. Eu fiz essa parábola, né, do Bom Pastor. E eu vou fazer ela novamente. A incredulidade dos judeus. Eu poderia também fazer esse, né? A incredulidade do judeu. A incredulidade do judeu cabe para qualquer um ser humano que não crê e nem tampouco acredita nas coisas de Deus. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, não acreditam nem em sonhos de Deus, as coisas de Deus, e nem tampouco em revelação, e nem tampouco em arrebatamento, né? Então, é justamente para esse povo eu vou fazer essa daqui. Depois eu faço a do Bom Pastor, né? Vocês sabem que o Bom Pastor é o nosso Salvador, né? Existe também na Terra umas pessoas que são companheiros de Cristo. Mas é companheiro mesmo, ele é companheiro na dor e na aflição de Cristo. Ele caminha, eles caminham lado a lado com Cristo. E a gente vê pelo menos assim, né? Se estiver por perto de mim, dá para mim ver o esforço dessas pessoas querendo fazer a vontade de Deus, né? Na Terra. Mas não tô falando de ninguém, porque quem conhece cada pastor é o que tá acima deles, né? Então, eu só falo assim, eu solto os meus sonhos, eu vejo que muitas pessoas ficam chateadas comigo, né? Por causa do sonho, como se eu estivesse soltando indireta pra alguém. Eu não tô soltando indireta pra ninguém, apenas eu tenho sonhos e eu solto nas redes sociais. Não tenho culpa se as pessoas toma pra si, né? Não sei se não tá fazendo a vontade dela, por isso que fico chateada, eu não entendo. Nem entender, nem procuro entender, né? Eu muito pelo contrário, eu faço só orar por essas pessoas. Ficou chateada, eu percebi, começo a orar. Mas eu oro, para que Deus abra os olhos dessas pessoas antes de acontecer o dia do arrebatamento. Porque ele deixa assim bem explicado no livro do Apocalipse, que ele vai vir sobre nós. Para nós prestar conta dessas ovelhas. Então, tanto a Filadélfia, né, que é um anjo que ele gosta, é um anjo que ele ama, que ele gosta não, é um anjo que ele a ama, que ele se agrada dele. Então, tanto ela tem que prestar conta, como os outros companheiros, tudo de Cristo, né? Então, grande responsabilidade tem, mas o que Cristo falou pra mim nos meus sonhos, eu tenho que soltar, eu não posso guardar pra poder, quando chegar no dia, ele vai dizer, eu apareci pra ti em sonho. Por que que tu não avisou os meus pastores? Porque, pelo que eu vejo nas Santas Escrituras, ele trata com o maior amor, com o maior carinho os pastores, assim. E os meus pastores, ele fala desse jeito. Aí eu já entendi que ele ama os pastores dele. Mas tem uns pastores desobedientes. Mas não é porque são desobedientes que ele não ama, não. Ele ama, mas ama muito. Mas o que? Se tá com desobediência, pode ter certeza que vai arcar com as consequências. Porque ninguém, não vejo que a pessoa Daniel, né? É Davi, né? Davi era um rei tão amado por Deus, ele era um rei conforme o coração de Deus. Mas Deus deixou de castigar ele por a falha dele? Não, Deus castigou. Pois então, do mesmo jeito é qualquer um de nós. Errou, arcar com as consequências. Aí, o que eu falo é o quê? Só falo o que está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Mas Cristo já tinha dito. Por causa da minha palavra, vós sereis perseguidos, vós sereis odiados. E é verdade, está acontecendo comigo.
Tô sendo perseguida, tô sendo odiada, mas não tem nenhum problema. É pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus e pelo quê? Pelos sonhos, pelas visões que ele me dá, entendeu? Mas só que eu me conformo por causa de quê? Porque já tá escrito. Muito pelo contrário, eu tenho que orar por essas pessoas, entendeu? Porque um dia eu tive igual elas. E Deus me abriu os ouvidos. Abriu os ouvidos e me abriu os olhos, entendeu? Glória a Deus. Que se ele não tivesse feito isso comigo, né? E em Jerusalém havia a festa a festa da dedicação. E era inverno. E Jesus andava passeando pelo templo. No alpendre do salão, peraí, deixa eu repetir, no templo, no alpendre de Salomão, glória a Deus, roguearam-nos, pois se os judeus, e disseram-lhe, rodearam, vocês me perdoam quando eu leio errado, rodearam-nos os judeus, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma surpresa, se tu és o Cristo, diz-nos-lo abertamente. O povo tinha curiosidade de saber quem era ele, tá vendo? Ele perguntou se ele era o Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Respondendo-lhe Jesus, já vos tenho dito, e não acrediteis. Eu gaguejo são, né? Eu vou repetir de novo. Ele estava perguntando a mesma coisa que Cristo já tinha respondido para ele, ó. Respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço e elas me conhecem, com certeza. As ovelhas de Cristo conhecem ele, entendeu? Um homem que morreu na cruz do Calvário por mim muitos anos atrás, como é que eu ia conhecer ele aparecendo para mim em sonho, né? E como é que a gente conhece ele, né? Quando aparece em sonho. Eu fiquei incrível. Por eu ter tido essa oportunidade, né, de eu conhecer ele em sonho. Por ter tido essa oportunidade de não conhecer só uma vez, foi várias vezes assim. O sonho do arrebatamento. Primeiro sonho eu não sabia quem era. Por isso que eu tá guardado, né? O sonho do arrebatamento, quando eu vi, eu fiquei alegre e satisfeita, porque eu vi o meu Salvador, que um dia morreu na cruz do Calvário por mim. Depois ele apareceu como ele foi crucificado. Depois ele apareceu pregando nas redes sociais comigo. Depois ele apareceu em pé em cima da minha cabeça no outro sonho. Já é 4 sonhos que eu tô soltando pra vocês, né? Só falando dos sonhos. E depois ele apareceu pra mim novamente. Ele, 3 homens descendo do céu. Então, essas 3 pessoas que estavam procurando por essas casas, que casas são templo, pode ter certeza que era ele. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque era 3. 2 ficou no meio da rua e um veio o meu encontro. Então, por isso que eu digo, era ele. E nós conhecemos bastou Cristo falar comigo uma vez. Ele nem abriu a boca para falar
do arrebatamento. Eu só fiz ver a visão. Eu já sabia que era o Messias. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Então, assim, e é também a nossa alma. Eu não sei como é que a nossa alma conhece ele, né? A nossa alma e o nosso espírito. Claro que conhece, porque é nosso Criador. Como é que não conhece? Entendeu? Me diga qual é a alma que sai... que se depara com ele, que não conhece ele. Ele é completamente diferente, entendeu? E dou-lhe a vida eterna, e muitos perecerão, e ninguém as arrebata das minhas mãos. Glória a Deus, ficou na mão do Cordeiro, pronto, ninguém tira essas pessoas da mão dele, né? E dou-lhe a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebata das minhas mãos. Glória a Deus, na mão poderosa, né? Meu Pai que me as deu é maior do que todos. Glória a Deus. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Glória a Deus. Tá vendo? Oh, se vocês prestarem atenção, que ele disse que das mãos dele ninguém arrebata as ovelhas. Ele também ele fala também que nem das mãos do pai dele. Vocês estão vendo? As duas coisas, só para vocês entenderem, né? Eu e o Pai somos um. Oh, ele disse que as ovelhas que o pai dele dá a ele, ninguém atira da mão dele. Ele também disse que as ovelhas que estão na mão do pai dele, também ninguém atira. Então, para vocês... E ele ainda disse no final do versículo que o Pai e ele somos um. Entendeu? Por isso que eu leio as Santas Escrituras. Quando eu leio, eu já me lembro do versículo que eu já tenho lido, entendeu? E os judeus pegaram, então, outra vez em pedra para o apredejá-lo. Tá vendo? É só por causa da palavra de Deus. Falou a palavra de Deus do jeito que é pra ser, as pessoas têm raiva. Agora não sei porquê. Se é palavra de salvação, é palavra de vida eterna, por que fica com raiva? Eu não entendo. Não... O sangue de Jesus tem poder. Não entendo por que o ser humano tem raiva da palavra de Deus, que é palavra de vida eterna, palavra que nos dá salvação. Não entendo. Jesus, ó, para vocês verem, ele falando com o povo, e o povo pegaram pedra para apedrejarem ele. Presta atenção aí. Hoje acontece conosco? Acontece não, entendeu? Glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus: tenho vós mostrado muitas obras boas vindo de meu Pai. Por qual destas obras me apredeis? Ó, Cristo, presta atenção, isso me dá assim, me dá uma angústia, porque Cristo ressuscitava os mortos, Cristo curava aquelas pessoas enfermas. Qual era o motivo que eles tinham? Qual era o motivo que eles tinham de querer apredejar ele? Qual é o motivo que tem das pessoas quererem matar a pessoa que fala a palavra de Deus abertamente? Entendeu? Isso não me entra na minha cabeça. Porque tá trazendo palavra de salvação para nossa alma. Quando chega num canto terrível, Senhor, tenha de piedade de mim, mas quando tava aqui na terra nem se lembra dele. Nem chega, nem... E às vezes até se lembra dele, mas passa por cima, pisa por cima da palavra dele, entendeu? Eu vou repetir de novo, ó. Respondeu-lhe Jesus: tenho vós mostrado muitas obras boas vindo de meu Pai. Por qual desta obra me apredeja? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apredejamos por alguma obra boa, mas pela blasfema, porque sendo tu homem, te fazem Deus e a... Você está vendo? Ele, ele queria apredejar o Messias porque ele disse que ele se fazia Deus, porque ele disse assim: eu e o Pai somos um. É porque o povo não entende. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus.
E o verbo se fez carne, o verbo estava no meio dele, que era Deus. E nem mesmo assim eles reconheceram, como até hoje as pessoas não reconhecem. Eu presto atenção, a Eva, né? A Eva, se ela foi tirada da costela de Deus e foi feita e para Adão, e ela desobedeceu às ordenanças de Deus, né? Deus em espírito e Adão como corpo natural como a gente tem, né? Então, pensa. Eu entendo as Santas Escrituras. Chega, o versículo chega a encaixar logo lá no outro. Blasfêmia, como é o nome? Blasfêmia contra Deus é o que estão fazendo. Pega a imagem dele, coloca no meio da pista, sai arrastando ele como ele foi crucificado. Isso aí é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, contra o nosso Criador, contra o nosso Deus, entendeu? Mas ele é amor, porque se ele não fosse amor, ele já tinha destruído a humanidade inteira. Por causa, não é só em vários cantos. É muita blasfêmia. As pessoas fazem o que? Idolatria. Mesmo assim, ele tem piedade. Mas vocês sabiam que a paciência de um Deus, ele tem paciência, mas ele também tem limite. E o limite dele vai ser agora no arrebatamento, ó, o limite. Não dá mais para suportar. O limite dele vai ser até o arrebatamento. Até o arrebatamento dando chance, oportunidade. Todo dia é uma chance, todo dia dá uma oportunidade. Não veio? É chance, é oportunidade. Ele veio e pronto, aguenta os destroços, né? Destroços. Porque vai acontecer o quê? Um terremoto muito grande. Vai acontecer o quê? O mar vai inundar uma parte, vai tomar, como é que chama, meu Deus? Vai tomar, eu já até li, eu tô falando que eu li. Vai acabar com o restante da costa do mar. As ilhas vai se mudar de canto. As montanhas vão sair dos seus cantos. Tudo está escrito no livro do Apocalipse. Eu não sei o que as pessoas estão esperando. Primeiro vou deixar acontecer. Quando começa um pouquinho, um pinguinho, aí começa a se apavorar. Aí é difícil, né? Vou pra cá. Porque sendo tu homem, tu faz Deus a ti mesmo, tá vendo, né? Tá certo se ele tivesse reconhecido Deus, né? Ele tinha tratado Deus do jeito que deve ser, né? E Deus não tinha nos dado a nossa salvação, porque para ele nos dar a nossa salvação, nos resgatar, ele tinha que pagar um preço, né? E foi um preço muito caro. Por isso que eu falo com vocês que vocês vigiem o caminho de vocês, porque Cristo, ele concedeu. Mas após o arrebatamento, isso vai ser cancelado. Essa aliança que ele fez de sangue com a humanidade vai ser cancelada no dia do arrebatamento. Tanto vai ser cancelado como ele vai tirar o Consolador da terra. Aí vocês vão ver, viu? A falta do Espírito Santo, vão sentir que não tem mais como se salvar assim. Porque ele disse, está escrito, porra, então eu creio e acredito. As pessoas vão se salvar. Mas do jeito que está acontecendo por aí. Do jeito que os apóstolos morreram. Os apóstolos morreram pela palavra de Deus. Então, muitas pessoas agora, depois do arrebatamento, elas vão morrer para salvar uma delas. Entendeu? Elas perdem a vida, mas não negam o Senhor e acaba ganhando a salvação da alma delas. Mas por preço de sangue. Cuide que vocês têm a oportunidade de vocês ir agora no arrebatamento e vocês estão jogando fora, né? Uns porque não aceitam Jesus, outros porque estão caminhando de qualquer jeito, de qualquer forma, não quero nem saber. Aí pronto, quando chega no dia, quantas pessoas não vão, milhares de pessoas vão ser deixadas para trás. O pior é que essas pessoas estão dentro da casa de Deus, louvando e cantando, mas o que? Querem ir pro céu de qualquer jeito, lá no céu não entra, porque lá é santidade, entendeu? Bora pra cá. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sou deuses. Deixa eu repetir. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Por se a lei chamou deuses
aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada. Verdade, é verdade. É verdade, glória a Deus, é verdade. A escritura não pode ser anulada, né? Continuando, vou terminar, viu? Ó, eu vou ler um versículo para vocês, para que vocês compreendam. Foi Caim e Abel. Filho de quem? Filho de Adão e filho de Eva. E se ele fala que ele pegou, fez o quê? No início, ele era o quê? Ele fez todas as coisas. E no início, ele é o quê? Ele fez o quê? Ele foi nosso pai. Daquela geração, né? Aquela geração, no dilúvio, ele acabou tudinho, né? Foi Noé. Noé é a família dele, né? Da família dele veio toda outra nova geração. Então, da geração dele foi que veio a geração passando, chegou até na geração de Davi. De Davi foi passando até Cristo, né? Então, assim, somos tudo vindo da parte dele, entendeu? Dele não, da parte dela. Dela com dele, né? Deles dois, né? A quem o Pai sacrificou e enviou ao mundo. Vós dizeis blasfema, porque digo, sou filho de Deus? Glória a Deus. Aqui ele está dizendo que ele é filho de Deus. No outro versículo ele diz que era Deus. Vocês prestaram atenção? Glória a Deus. E não faço as obras de meu Pai? Não me acrediteis? Porém, se as faço e não credes em mim, credes nas obras. Então, já que eles não acreditavam nele, então, do jeito que vocês não acreditam em Cristo, no Messias, vão acreditar pelo menos nas obras, é o que ele disse aqui, né? Credes nas obras, é verdade. Porque as pessoas, desde o tempo que começou a geração, desde Eva e Adão, até nos tempos de hoje, Deus sempre conosco. E as pessoas ainda têm dúvida dele. Eu não duvido dele, não. Para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Olha, tá vendo aí? Ele já se identificou novamente. Aí que eles odeiam. Por quê? Porque o Pai estava nele e ele estava no Pai, né? E ele ainda disse, nós somos um. Glória a Deus. Porque ele estava em carne, mas o Espírito que estava dentro dele era o Espírito de Deus. Por isso que nós somos um. Glória a Deus. As pessoas ainda não entendem, né? Glória a Deus. Mas vou pra cá, ó. Procurava... Vocês prestem atenção, se ele está dizendo que ele está dizendo, a Santa Escritura diz que ele fala, né, que ele é Adão. E ele, o primeiro Adão foi espírito vivificante. O primeiro Adão foi espírito o quê, meu Deus? Daqui a pouco eu vou para lá para explicar a vocês, viu? Para de terminar aqui. Porém, se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheceis e acrediteis no Pai, até em mim e eu e nele. Não, peraí, já errei tudo. Que o Pai está em mim e eu nele. Procura, pois, prendê-lo outra vez, mas ele ele escapou de suas mãos, tá vendo aí? Quando ele fala, então, o pessoal procurava ele, entendeu? Pra matar ele, e ele escapou das mãos dele, né? Glória a Deus. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou, e muitos iam ter com ele. Ele o dizia, na verdade, João não fez sinais,
algum, mas tudo quanto João dizer deste era verdade. E muito ali creu nele. Então, umas pessoas crêem nele, né? E outras não. Sempre foi assim. Umas pessoas crêem nas coisas de Deus, outras pessoas já não creem. Sempre foi assim o evangelho, sempre. Pelo que eu entendo das Santas Escrituras, o evangelho sempre foi assim. Uns crêem, outros não creem. Uns acreditam, outros ficam meio assim, né? Então, como se Deus fosse Deus, né? Agora, bora lá, ó. Vou primeiro pra cá, né? É que eu gosto de falar do Adão, porque o Adão, nosso Messias, ele é o início. Lá no livro do Apocalipse ele se identifica, no livro de João também ele se identifica. No livro de João, primeiro versículo, ele diz... Deixa eu ler aqui pra vocês, é porque eu sou tão ruim de ficar falando assim. Oxe, glória a Deus, passou, foi demais. Pronto, já voltou de novo. Pronto, já tá aqui. Ó, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, eles dois eram um só, entendeu? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito fez. Então, para você ver que ele foi o início de todas as coisas, tá aqui. O primeiro versículo de João, primeiro. Já identificou ele. Como ele sendo o início de todas as coisas. Ele sendo o verbo. Agora, bora para Apocalipse. Eu disse que eu ia ler o que com vocês na Apocalipse. Ah, não era Apocalipse não. Ai, glória a Deus. Não era em Apocalipse não. Eu tô procurando aqui o... Glória a Deus. Adão, vou lá no Apocalipse. Vocês me perdoam, vou lá em Apocalipse mesmo. Falar sobre o início. Ó, aqui tem 2 versículos também que ele fala a mesma coisa no livro do Apocalipse sobre o que João falou. Não, no início, ó. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio. Se ele é o princípio, então foi ele que fez a criação, ó. O princípio e o fim, então. Para você ver que foi ele que fez, então ele também vai ser o fim, ó. E disse o Senhor o que é e que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Ele se identifica que ele estava lá no início, o princípio e o fim. Então, ele já se declarou como o primeiro, ele se declarou aqui com o primeiro Adão, entendeu? Mais um. É o 17. Apocalipse o quê? Apocalipse 1. E o versículo, e para vocês o versículo 8. Agora eu vou ler o versículo 17. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Glória a Deus, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Então, ele está dizendo que ele foi o que? O primeiro homem na face da terra. É só vocês entenderem. Ele está dizendo que ele é o primeiro. O primeiro. E o último. Entendeu? Dá para vocês entenderem esse versículo. Ó, não tema, eu sou o primeiro e o último. Agora, bora lá para falar sobre o Adão. Bora para falar sobre Adão. Eu amo falar sobre o meu Adão, o meu Senhor, o meu Salvador. Por aqui tem aqui falando, mas fala da ressurreição, coisa maravilhosa para nós, porque muitas pessoas estão jogando fora, né? De ser o quê? Ressuscitada agora na ressurreição. Não é nem tanto ser ressuscitada, de ter o corpo transformado, né? Porque se nós vamos sair dessa terra, então nós vamos ter o corpo transformado, entendeu?
ressuscitados vai ser os que já dormiram com Cristo, né? Até um dia antes do arrebatamento. No dia do arrebatamento, o arrebatamento vai ser amanhã. Se ele morrer hoje, quando for amanhã, ele já sai do sepulcro novamente, entendeu? Se tiver dormido com Cristo. Se não, vai permanecer lá para ser ressuscitado da última ressurreição. Eu gosto de ler as coisas para vocês do jeito que deve ser. A Bíblia só fala dele. A Bíblia é toda sobre ele. Deus, Deus, Deus. Deus, o início de todas as coisas. E ele fala... Deixa eu ler aqui pra vocês, ó. Primeiro, tu já achou? Eu tô procurando. Mas já achei, já, com certeza. Deixa eu ver aqui. Aqui é o amor, o amor, o amor. Também já li essa parte do amor, tão maravilhosa. Agora, bora, já achei. Bora lá, ó. Vou identificar um pouquinho o Adão a vocês, né, aqui. Glória a Deus. Bora pra cá. 15, é o 15 mesmo? É o 15, é o 15. Coríntios 15. Vou pro versículo 21. Que começa falando logo do primeiro Adão, ó. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Tá vendo, ó? Glória a Deus. É muito maravilhoso as coisas de Deus. Por isso que ele se referiu lá no início e no fim. Então, continuando. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, né? Eu vou repetir. Portanto, assim como todos morreram em Adão, assim também todos vivificaram em Cristo, tá vendo? Cai a ficha. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, glória a Deus. Com certeza, sempre tem que ser ele, né? Glória a Deus. Ele tem que ser o primeiro, né, então? Cristo as primícias... Ó, peraí. Eu faço até confundir os versículos. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias... Cristo primícias, Cristo as primícias dos depois, depois Cristo as primícias, depois, cadê? Já saí. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, é na vinda dele agora que vai ser o ressuscitar dessas pessoas, né? Cristo foi o primeiro, e agora vai ser o quê? Os de Cristo, que dormiram com Cristo, fazendo a vontade dele, vão ser ressuscitados agora. Depois verá o fim. Depois verá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então, glória a Deus. Deus é um Deus muito maravilhoso, né? Pronto, encerro aqui pra vocês. Agora bora continuar na parte do Adão. Olha, Deus é espírito. Ele mesmo abre a boca, Cristo disse, né, que Deus é espírito. Agora que eu leio 44. Semear-se corpo natural. Ressuscitará corpo espiritual, que era o mesmo corpo que Adão e que Eva tinha. Corpo espiritual, lá no Jardim do Éden, que é justamente o corpo que nós vamos ganhar, né? Glória a Deus. Se há corpo natural, como esse que nós estamos aqui, há também corpo espiritual, do mesmo jeito que nós vamos ser transformados agora no arrebatamento. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Você está vendo? Ele foi o primeiro Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, tá vendo como ele pegou o nome de Adão? Adão, espírito vivificante. Por quê? Porque ele ressuscitou entre o mundo dos mortos. Entendeu?
Vou continuar aqui, só mais um pouquinho, só esse, tá bom? Só esse versículo. Mas não veio primeiro o espiritual? O primeiro veio o quê? Antes de vir esse corpo nosso aqui, veio primeiro o corpo espiritual. Para depois vir esse corpo natural, entendeu? Ó, não mas não veio primeiro o espiritual, se não o natural. E depois o espiritual. Primeiro, pelo que eu entendi das Santas Escrituras, que primeiro veio o corpo espiritual, que foi o corpo de Adão, lá no Jardim do Éden. Após isso, veio o corpo natural, que é o corpo que nós temos. Aí, após esse, vai vir o corpo espiritual. Nele, nós vamos viver para sempre, né? Em nome de Jesus. Chega para lá negócio de morte, né? Então. Porque está escrito na Bíblia que a gente só deve morrer uma vez, né? Então. O primeiro homem da terra era terreno. O segundo homem, o Senhor é do céu. Glória a Deus. Qual o terreno? Tais são também os terrestres, o qual é celeste. Tais também os celestes. Então, deixa eu ver que parece que existe 2 tipos de corpos, né? Deixa eu ler. Eu a amo ler. E quando eu me surpreendo, mais ainda. Ó, o versículo 47, né? Tá falando sobre um corpo terrestre. E daqui no 48 tá falando também sobre o corpo celestial. Então, vai ter 2 corpos, né? Não, deixa eu ver aqui. Eu vou repetir de novo pra me entender, pra me soltar pra vocês. Do jeito que eu tô entendendo, né? O primeiro homem da terra era terreno, que foi feito do pó, né? Então, o segundo homem, o Senhor é do céu. Então, o segundo Adão, ele veio do céu, né? Pra você ver, né? Ele veio do céu, né? Glória a Deus. Eu vou repetir de novo, novamente. O segundo homem, o Senhor é do céu. Glória a Deus. Qual o terreno? Tais são também. Glória a Deus. Cadê onde é que eu tô? Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celeste? Tais também os celestes. Os celestiais. Tô mais nem conseguindo ler normal. É porque eu me admirei desses versículos aqui. Porque cada versículo eu medito bastante, né? E é porque eu tô lendo a primeira vez com vocês. Essa parte aqui, que as outras já tinham lido, né? Glória a Deus. Vou continuar no outro versículo. E assim como... O medo tá ralentado. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Glória a Deus. Você está vendo aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Nós trouxemos a imagem, glória a Deus, mas é muito maravilhoso. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção.
incorrupção. Não, agora eu errei, foi até o nome. Incorrupção. Aquela passagem que eu sempre falo pra vocês, que a gente não entra no céu vivo, porque aqui tá dizendo, eu já tinha falado nos meus vídeos pra vocês, que lá no céu não entra carne nem entra sangue, justamente por causa desse versículo, eu acabei de ler ele pra vocês, ó. E agora, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, tá vendo aí? Nem a corrupção herda a incorrupção. Por isso que eu digo, a gente tem que se purificar. Ou a gente se purifica, então a gente não ganha, entendeu? Incorrupção, a incorrupção. A corrupção, né? Incorrupção, né? Nem a incorrupção herda a incorrupção. Tá vendo? Glória a Deus. Pra vocês verem como as coisas de Deus, ela é muito, né? Então, entreguei pra vocês. Eu me cansei um pouquinho, mas eu entreguei pra vocês. Glória a Deus. É porque todas as coisas... Aqui é sobre o corpo ressuscitado. Ressurreto. É o corpo ressurreto. Até o nome é diferente. Aqui é o corpo ressurreto. Entendeu? É o corpo da nossa... É o corpo que nós vamos herdar, né? Com certeza de Cristo é desse jeito, né? Pra você ter, né? Pra vocês verem, né? Isso aqui eu já li todinho, né? Eu acho que já. Não li não. Vou começar a ler agora do início. Eu comecei do 44 e fui até o final lá. Agora eu vou começar aqui do início, porque eu fiquei interessada, né? É sobre o nosso corpo. Não interessa não? Eu me interesso. Me interessa sobre o saber, né? Primeiro, tu é curiosa, sou sim. Somente sabendo sobre ele, né? Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Aí vocês estão interessados, né? Qual corpo que vocês vão herdar, né? Então, bora saber. Insensato. O que tu semeas. O que tu semeais não é verificado. Se primeiro não morrer. Nós só temos o corpo vivificado, igualmente o corpo de Cristo, se nós morrer. Se nós passar pela morte, nós não tá entendendo? Por isso que eu disse a vocês no arrebatamento, meu irmão teimou comigo dizendo que nós não ia morrer. Aí eu disse assim, meu irmão, lá no céu não entra carne, não entra sangue, nós vamos ter que passar. Nós vamos passar da morte para a vida. E nesse versículo já tá explicando tudo, né? Pra você ver, tem pessoas que pensam no arrebatamento que não vai morrer. A gente vai morrer, mas a gente estamos se vendo, a gente o quê? Perdendo tudo que é da terra. A carne, o sangue, porque lá no céu não entra, como eu li pra você. Lá no céu não entra carne, nem entra sangue. Eu acabei de ler esse versículo pra vocês. E aqui tá confirmando mais algo novamente, ó. E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeia não é verificante, se primeiro não morrer. Glória a Deus. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como do trigo ou de outra qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo com que e a cada semente o seu próprio corpo. Verdade. Glória a Deus, vocês estão vendo? A planta, ela tem o corpo dela. A planta tem o corpo dela, é uma sementezinha. A manga não é uma semente, nossa, é uma semente, né? A semente, a manga. Mas o que? Deus dá o corpo a ela, ela é uma semente, mas quando ela vai crescendo, torna uma planta linda, bonita, ela é o corpo dela.
Né? Glória a Deus. É porque eu dou um exemplo assim, né? Então, nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens. Outro e é carne, carne. Mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne dos peixes e outra a carne das árvores. Com certeza, cada um, as árvores têm uma carne diferente da nossa, para vocês verem, né? Ele tá separando as carnes tudinho, a carne dos peixes é diferente, as carnes dos bichos brutos. Pra vocês verem que cada carne, né, é uma espécie, né? Glória a Deus, pra vocês verem, né? E a corpo celeste e corpo terrestre. Corpo terrestre é esse que nós temos, glória a Deus. Mas eu sou louca pelo corpo. Sou louca pelo corpo o quê? Pelo corpo celeste, que o corpo celeste você não vai sentir a dor, essas coisas não, entendeu? Cujo vento que soprou da boca dele, pegou em mim, é gelado, entendeu? Um vento assim bem, né? Então é maravilhoso. Glória a Deus. Vocês veem assim, ela tá doida. É porque aconteceu, entendeu? Vou contar aqui pra vocês de detalhe. Eu tava aqui adorando a Deus, né? Adorando a Deus, o meu Messias, né? Aí eu fechei os olhos, porque eu gosto de adorar ele com os olhos fechados, né? E eu tava adorando a ele. Aí eu adorando a ele, né? Eu orei, aí fui adorar ele indo. Eu adorando a ele, eu senti um vento assim muito forte, mais forte do que um vento assim do ventilador, e bem geladinho, parece um vento de ar-condicionado, mais gelado do que um vento de ar-condicionado. Pegou assim no meu braço e na minha barriga. Aí eu arregalei logo os olhos, né? Porque eu me assustei. Ele viu que eu me assustei. Aí eu disse assim, de onde foi que vem esse vento? Só que esse vento ele veio assim, específico, assim, tá entendendo? E ele veio e acabou no instante, entendeu? Como se ele tivesse dado assim, um sopro forte em mim, dos lábios dele. Foi desse jeito que aconteceu. Aí eu tive um susto, ele viu que eu me assustei, né? Aí eu peguei, Senhor, contra a sua braçona mais ou menos, entendeu? Mas eu amo as coisas dele, eu amo as coisas do meu Salvador, do Deus de Israel, o meu Senhor. O Iau, né? O meu Salvador. Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui pra vocês. Nem todo a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outras são a carne... eu ralei isso daqui, vou 40 agora. E a corpo celeste e a corpo terrestre. Eu tenho certeza que Cristo tem os dois corpos. Ele tem um corpo celeste e tem um corpo terrestre. Porque ele não veio para a terra, então ele pegou o corpo terrestre. Ele não ressuscitou, ele não tirou o corpo de dentro dos mortos. Pois do mesmo jeito ele vai fazer com a gente, entendeu? Porque tem o corpo celeste. Aí vai ter o que? O corpo terrestre. Tá aqui, ó. E a corpo celeste e corpo terrestre. Mais uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela uma estrela difere uma glória de outra estrela. Glória a Deus. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará corpo em incorrupção. Glória a Deus. É incorrupção. Semear-se corpo como é o nome? Semear-se em inigmias, ressuscitará em glória. Semear-se em fraqueza, semear-se em vigor. Semear-se corpo natural, ressuscitará
corpo espiritual, que foi o que eu já li pra você, corpo espiritual. Então, pelo que eu prestei atenção aqui, tem o quê? Tem vários corpos, né? Eu vou ler mais pra vocês, viu? Porque isso aqui é interessante pra nós. É após nós sair dessa terra, nós perder o sangue, né? Então, perder o corpo. Nós vamos ter corpo, né? Mas aqui, ó, essa parte aqui, ela é muito maravilhosa, porque ela fala o quê? Do jeito que nós vamos ser quando nós estivermos no reino do céu. Vocês prestem atenção que Cristo morreu. Ele desceu entre o mundo dos mortos. Com 3 dias ele ressuscitou, mas o corpo dele não ficou. Ele ressuscitou, ele ressuscitou entre o mundo dos mortos, mas ele não era o quê? Uma pessoa igualmente mais nós. Por quê? Porque ele desaparecia e aparecia, visível, assim, igual eu tô aqui pra vocês, né? Então, e quando ele quisesse desaparecer, daqui mesmo ele desaparecer, você não via mais nada, entendeu? Então existe o quê? 2 tipos, né? Então, ainda existe o outro, né? Porque eu vi assim, deixa eu contar aqui pra vocês. Eu vi o corpo dele, ele era bem branquinho, o corpo dele, bem branquinho mesmo. Não vai pensando que ele é alma não, que ele não é alma não, ele é um ser humano, entendeu? Homem maravilhoso. E o que? O corpo dele, só que vocês percebem aqui, algo que eu vou falar pra vocês, né? E agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, quando Cristo perdeu o sangue dele todinho, então, por isso que aqui, lá naquele livro, lá que eu leio pra vocês, que fala, a minha alma, é a alma dele que tá na terra. Ele não diz, o meu espírito, enviarei o Consolador. Então, o espírito dele, a alma dele, porque ele fala do trabalho dele, então. Lá no céu, tá dizendo aqui que não entra carne nem entra sangue. Porra, então o corpo dele foi transformado. Ele não tava nem com... o corpo que ele tava não era com esse corpo que nós estamos aqui. Que nós sente dor, que se beliscar, dói, que é uma coisa melhor. Porra, então, assim, ele tava com o quê? Com o corpo espiritual, com o corpo... como é o nome? É o corpo... Deixa eu ver aqui. Ele tava com o corpo espiritual. Fora que tem outro corpo, né? O corpo celeste, né? Então... Ele foi o que? Modificado, né? O corpo dele, glória a Deus. Mas essa transfiguração, ele deu a nós antes de ele ir para a sepultura, vocês sabiam? Lá no monte que ele subiu, que ele foi transfigurado. Ele não foi transfigurado antes dele padecer, antes dele descer o sepulcro. Ele chamou 3 discípulos, ele subiu para o monte. Quando chegou lá, ele foi transfigurado. Ele ficou no corpo celestial, entendeu? Que é o mesmo corpo que nós vamos herdar. Eu amo falar das coisas de Deus, né? Me interessa. É sobre eu, sobre você, entendeu? Se tu não se interessa, porra, me interessa. Agora, bora para lá, para me falar sobre a alma dele. Primeiro, tu gosta de falar sobre ele mesmo, né? Eu amo. Quem não quer ter intimidade com ele? Não, porra, eu quero ter intimidade com ele. Por mim, eu tava já lá com ele, não tava mais nem nessa terra. Mesmo tu quer morrer... Mulher, a gente vai entrar no céu com carne nem com sangue, não. Tá vendo que eu acabei de ler pra ti? Entendeu? Vocês dizem assim, Meire não tem juízo, não. Mas, meus amores, ó, presta atenção. Ele deixou muito bem explicado nas Santas Escrituras que lá não tem dor, lá não tem angústia, lá não tem sofrimento. Então, nós vamos ser uma nova pessoa, num novo corpo, num novo canto, numa nova terra. Tudo vai ser mudado. E quando acabar tudo por aqui... Ele vai fazer o quê? Um novo céu, uma nova terra. E vai vir de lá pra cá de novo, entendeu? Porque é aqui que ele se agradou. E é aqui que nós vamos viver, né? Então, ele não pede, ele manda, tá entendendo? E nós só obedece. Ora, se ele vir pra terra de novo, eu não venho mais ele. Ora, que se eu não venho, abaixa ele assim, vamos. Eu já tô lá nos pés dele. Bora sim, bora. Entendeu? Deixa eu ler aqui pra vocês sobre o trabalho da alma dele. Peraí, aqui tô em Cantares, peraí. Não é Cantares, não. E nem tão pouco é aqui não, deixa eu ver, que é lá pro final Eu vou ler aqui, mas eu vou ficar sentida, porque tem algo que... Pronto, já tá na alma dele, bora pra cá. Porque a alma dele que foi derramada, que foi o sangue dele ele derramou todinho por mim e por ti. Aí ele fala aqui sobre o trabalho da alma dele. O que é a alma dele? Vai explicar nesse versículo. Por isso que eu saí de lá de onde eu tava lendo com vocês, que eu vim pra cá, pra livro de Isaías. Isaías 50 quê? Isaías 53. Bora pra cá, ó. Tu vai começar de qual versículo, Meire? Eu vou começar do versículo... Ixi, tá grande o vídeo. Vou começar do versículo... Versículo 11, bora lá. Vou soltar 2 versículos, o 11 e o 12. É grande, mas dá pra soltar. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Tá vendo? Quem que tá aqui na terra? Meire é o Consolador.
Pois presta atenção que tu vai identificar ele agora. Igual eu identifico, entendeu? Ó. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. É agora, no dia do arrebatamento, quando ele subir pro céu, ele vai ver o que? Um monte de gente mais nós, né? Nós lá mais ele, né? Então ele vai ficar satisfeito com o trabalho da alma dele aqui na terra. Ó, com o conhecimento, o seu servo, o justo, justifica a muitos. Não foi verdade, não? Ele justificou a muitos, não foi, Meire? Porque as iniquidades deles levaram sobre si. Foi, não? Foi, Meire, foi. Por isso lhe dará a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Tá vendo? Ele derramou o quê? A alma dele na morte, entendeu? E foi cortado com as e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, ele levou o pecado de muitos. Aquelas pessoas, vou explicar para vocês, ele levou o pecado de muitos. Ele falou de muitos, não foi de todos, não. Aquelas pessoas que quando aceitam Jesus, o pecado fica lá na cruz do Calvário. Aceitou Jesus, renunciou, deixou tudo lá na cruz do Calvário. Aí ele o que? Ele tá justificando, ele tá limpando você. Aí vocês o que? Renunciou tudo, então tá limpo, tá ficando purificado para subir pro céu com ele. Ai, Meira, eu não consigo. Meira, eu não consigo perdoar meu irmão. Meira, eu não consigo deixar de fazer as coisas do mundo. Pois então, tem que renunciar. Tem que nascer, tem que ser uma nova pessoa. Ele diz que é impossível nós herdar o reino do céu se nós não nascer de novo. Se nós não nascer de novo, se nós não nascer, nós não herdamos o reino do céu. Por isso que eu digo, renuncia tudo pelo amor à salvação da tua alma, porque o inferno é um canto terrível. O inferno é um canto que ninguém quer ir pra lá, mas as pessoas vão caminhando com seus próprios pés. Por quê? Porque não há renúncia. Por quê? Porque não há perdão. Por quê? Porque não aceitou o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Por quê? Porque anda caminhando de qualquer jeito, de qualquer forma. E tem uns que caminham louvando a Deus, entendeu? Tá fazendo certo porque tá louvando a Deus, mas o que? Não tá de acordo com o negócio é louvar a Deus, mas estando de acordo com a vontade dele, entendeu? A gente tem que se negar a nós a si mesmo e fazer a vontade de nosso Deus, entendeu? Se Deus não se agrada com alguma coisa que nós tem, então é melhor nós isolar e começar a agradar Ele. Porque Ele tá vindo para buscar um povo na terra. E se Ele nos ver com falha, pode ter certeza que da terra nós não sairemos. Se sair é para pagar um alto preço. Cujo ninguém quer ir para um canto desse onde está o inimigo de Deus. Por quê? Porque quando chegar lá vai ser maltratado, vai ser judiado. Vocês acham que o inimigo estava com Deus? Lá ele estava num bom. Vocês acham? Ele se revelou contra Deus. Vocês acham que ele não vai se revelar contra um de nós que somos a imagem e a semelhança de Deus? Vocês acham que ele não vai nos odiar lá no inferno, não? Vocês acham que ele vai nos tratar com amor, com carinho lá? Vai não. Porque quando ele olha para nós, ele se lembra do nosso Criador. E o que ele perdeu. O que ele perdeu, o que nós podíamos ter, o que nós podíamos o quê? Conquistar. Entendeu? Que é o quê? Só estar do lado dele, para nós é o suficiente. Para mim é. Eu estando assim do ladinho dele, pra mim é o suficiente, entendeu? Olha, tá muito grande esse vídeo. Eu vou soltar aí pra vocês. Já tô com quase uma hora conversando com vocês sem beber água, entendeu? E entrego pra vocês. Vou soltar o último versículo aqui pra vocês. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel, o teu Redentor. É chamado o Deus de toda a terra. Glória a Deus. Por isso que no versículo aqui, no versículo 4, eu li o versículo 5. No versículo 4 ele diz assim, não tema. Não tema porque não será envergonhada. Não te envergonhe porque não será humilhada. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade. E não te lembrará mais do opróprio da tua viuvez. Esse versículo aqui, ele se encaixa pro dia do arrebatamento, que a gente vamos se esquecer das coisas passadas.
As coisas passadas ele vai nos apagar na nossa mente, entendeu? Para que o quê? Para que nós não sofra. A pessoa, a gente tá lá no céu, no canto bom, maravilhoso, a gente ficar sofrendo por causa do nosso, por causa daquelas pessoas que não quiseram a salvação, entendeu? A gente estamos o quê? Nós temos pessoas que nós somos pessoas o quê? Que a gente está na terra, mas a gente tem misericórdia dos outros, a gente tem piedade, a gente tem pena, a gente sente amor. A pessoa, a gente vê aquelas pessoas que a gente chama, a gente vê sofrendo porque não quis saber de Deus, entendeu? A gente ia ficar no canto bom, mas a gente ia ficar sempre angustiado, com tormento. Mas isso, ele já falou, ele vai apagar da nossa mente. A gente não vamos ter lembrança do nosso passado. No céu não, mas aqueles que vão para o abismo vão se lembrar. Por quê? Porque vocês veem que ele pediu uma chance, ó. O homem é Lázaro, o rico e Lázaro. O rico, quando morreu, foi direto para o abismo. Ele se lembrou das pessoas que estavam aqui na terra. Ele chegou e disse assim: Pai Abraão, manda alguém que fala com meus irmãos, dá testemunho, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ele estava consciente lá no inferno, entendeu? E pedindo, clamando pelos familiares dele. Você está vendo a tormenta? Quantas pessoas não estão lá pedindo a Deus, né? Não é nem pedindo a Deus, né? Que estão pedindo em vão, porque a glória de Deus está da terra para cima, né? Então, do abismo para lá, né? Então, e as pessoas o que estão sofrendo, entendeu? Pedindo o que? Uma chance, uma oportunidade, cadê? Por isso que eu digo, a gente está na terra, a gente tem chance. Está na terra, a gente pode fazer escolha. Caminha com o teu Salvador. Ele te deu a salvação da tua alma. Ele nos vai levar para um canto onde ele está. Um canto de paz, um canto de amor. Um canto que lá reina as coisas dele, entendeu? E é o quê? Muitas pessoas seguem com seus próprios pés para canto que vocês nunca nem imaginaram de ir. Mas eu tô conversando com vocês. Através dele, fosse por mim, eu nem tava na internet, sabe por quê? Porque nem ler direito eu sei. Vocês veem o meu esforço que eu faço para conversar com vocês, para soltar Santas Escrituras. Entendeu? Mas eu faço por quê? Faço por amor a vocês e também faço principalmente por amor a ele. Porque ele me mostrou que o ID dele estava abandonado. Aí se o ID dele tá abandonado, eu não vou virar as costas para ele. Como eu, às vezes, na outra plataforma que eu tava, só levantou muitas pessoas comigo. Começou a proclamar a palavra de Deus. Mas muitas mesmo. Confesso, chamo vocês do mesmo jeito, que vocês se voltem para ele, comecem a fazer algo pelo reino do céu. Cristo não veio? A oportunidade, a chance. Vocês pregando a palavra de Deus nas redes sociais, também corre o mundo inteiro, evangeliza o quê? Evangeliza o quê? As pessoas que você conhece, entendeu? Não tenha vergonha do nosso Salvador, não. E nem tão pouco tenha vergonha da palavra de Deus. Porque se tu tiver vergonha, pode ter certeza que ele vai ter vergonha de ti. Por isso que eu boto o meu rosto aqui nas redes sociais. E também ainda admiro muitos irmãos que eles pregam, eles cantam, eles oram nas redes sociais. É muito maravilhoso, entendeu? Por quê? Porque eles não têm vergonha do nome do Senhor. Tem pessoas que fazem os vídeos, colocam a paz de Deus, não tem coragem nem de colocar a foto no perfil. Por quê? Tem temor, uns tá começando a ter medo, né, por causa das coisas que tá acontecendo, mas outros o quê? Vai em frente, entendeu? Eu não ignoro de maneira nenhuma, mas preste atenção, se for vergonha, tira vergonha. Tira vergonha porque a palavra de Deus fala sobre isso. Se tiver vergonha dele, pode ter certeza que ele vai ter vergonha de ti. Se tu tem vergonha da palavra dele, tu pode ter certeza que ele também vai ter vergonha, viu? Porque tu tem vergonha das palavras que saem da boca dele, dos lábios dele. Eu jamais, entendeu? Ele disse aqui que assim, ele falou de esposo. Ele falou de esposo, eu falo pra vocês. Ele falou que apareceu pra mim no sonho, assim, eu falo pra vocês. Não vou esconder nada de vocês, entendeu? Cristo chegou pra mim e disse assim: tu me espera, eu vou voltar. Eu disse assim: sim, Senhor, eu vou te esperar. Então, não tenho vergonha, jamais eu ter vergonha do meu Salvador, do homem que foi lá na cruz do Calvário por mim, por vocês, vou não. E espero que vocês façam o mesmo, entendeu? Rejeite as coisas do mundo por amor à salvação à alma de vocês. E para que nós estejamos no canto de paz, um canto onde o quê? Onde reina a paz, onde reina a união, entendeu? Porque lá no céu todos são unidos, principalmente os anjos de Deus, entendeu? Os que eram desunidos acompanhou Lucifer. Acompanhou Lucifer e, né, vocês sabem, né? Então, eu não gosto nem de estar falando dele. Então, eu gosto e eu me animo quando eu tô falando do meu Salvador. Aí, com ele, o negócio é diferente, né? Por mim, eu ficava direto falando dele, mas não dá, né? Porque vocês veem que eu me canso. Eu me canso e também fico sem beber água muito tempo, entendeu? E falando com vocês.
E um bom sábado, bom trabalho bom trabalho. Um bom sábado, bom final de semana. Se vocês me perdoam, bom sábado, bom final de semana para vocês. Espero que Deus proteja vocês desse final de semana. Espero que Deus esteja do nosso lado. Procura uma igreja pertinho de ti. Confessa o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por ti. Porque no dia que tu estiver perante Ele, se tu não tiver escrito com o teu nome no livro da